século IV, ele na verdade é uma continuação do iluminismo, pessoal. Então a gente vai quando estudar ele sempre no sentido naquele que a gente estudou no iluminismo, ou seja, de tentar passar essa questão do absolutismo, quebrar essa questão de que rei é quem manda em tudo, ou seja, acabar com o famosíssimo antigo regime. Vocês lembram disso? Aqueles Sim, pensadores todos, Robespierre não, desculpa, Adam Smith, né, e a galera toda lá, o próprio Montesquieu, influenciaram a Revolução Francesa. De que forma, Tite? Colocando uma filosofia por trás da Revolução. Ou seja, a Revolução, na verdade, vai ser uma forma de expressar aquele iluminismo de forma prática e real, né? No mundo real, digamos assim, né? Para estudar a Revolução Francesa, a gente primeiro tem que saber o contexto da França naquela época, né? Como eu estava dizendo, é o contexto de antigo regime. Observem aqui do lado direito que a França do antigo regime, ou seja, da época que os reis mandavam mesmo, ou seja, da época da monarquia absolutista, ela era uma França dividida em 3 estados, ou seja, altamente hierarquizada, ok? Lá no topo da sociedade francesa, correspondendo a 1% da população, estava o clero. A 2% da população correspondia à nobreza. E a 97% da população estava o terceiro estado, ou seja, burguesia, camponeses e sans-culottes. Sans-culottes, pessoal, a gente vai entender aqui como sendo os artesãos e os trabalhadores livres, tá? Porque o nome dele era sans-culottes. Em francês, sans-culottes significa sem culotte. Culotte, para quem não sabe, é aquela roupa que fica uma espécie de ondinha assim no bumbum, né? Aquela calça. Pronto. Os artesãos e os trabalhadores livres usavam calças mais retas, né? Como se fossem as de hoje em dia. E as que têm culotes, tem, ficava só para os ricos, clero e nobreza. tem, Diz, algo tem falando? como ocultar essas bolinhas que tem em cima das caras das pessoas? Tá aparecendo, né? Não tem como, ó. Porque eu tô aqui e não tá aparecendo nem para mim. Nem tá aparecendo para mim. Que é bastante estranho. Então não tem, não. Vocês podem fazer o seguinte, desligar a câmera de vocês. Aí, se tiver aparecendo a de outras pessoas, aí vocês não veem. Se puderem, pessoal, desliguem. Aí vocês veem só a mim. Já é... Eu sei que não é a belezura que a gente tem vontade de ver, às vezes, mas é o que tem para hoje. Enfim, a sociedade francesa tá aí, ó. 3 estados, altamente hierarquizada, clero dificilmente vira burguês, camponês impossível virar nobre. É uma sociedade estamental, ou seja, todo mundo está ali e vai morrer ali, tá bom? Essa é a sociedade francesa. Observe o seguinte, nessa sociedade francesa, 97% corresponde ao terceiro estado, ou seja, aos que não têm nenhum privilégio. Só quem tinha privilégio era o topo, né? Claro, o rei, que no caso aqui a gente vai falar de um específico, que se chama Luís XVI, e o clero e a nobreza. O resto não tem privilégio. Como assim não tem privilégio, tio? Muito simples. Eles, tanto o clero quanto a nobreza, não pagavam impostos. Ou seja, o terceiro estado sustentava, por isso que ele fica embaixo aqui, ó, sustentando o restante da pirâmide, entenderam? Isso é bem interessante, memorizem, porque a gente vai usar depois. Certo. Ainda sobre o contexto da França dessa época. Ora, nessa época do Antigo Regime, a França, principalmente no século XVIII, ali por volta de 1750, 1760, que é o século XVIII, ela sofreu, pessoal, com dezenas de secas, que fez com que as plantações morressem. E o pior, quando não tinha seca, alternava-se com uma inundação, o que era pior. Era 8 ou era 80, às vezes Te tinha inundação. muta, Nicolas. Então acabou que todo mundo teve problema aí para comer nessa época. E quem eram os mais prejudicados? Logicamente, o terceiro estado, que é o que tinha que cobrar e pagar os impostos. E o pior ainda, o clero e a nobreza, percebendo que estão com dificuldades, ainda faziam o rei cobrar mais impostos ainda. Ou seja, não tinham o que comer, estava difícil de produzir.
Aí o clero e a nobreza, junto do rei, cobrava ainda mais impostos. Ou seja, você percebe que nesse antigo regime as pessoas vão desgostando do rei, né? Vão ficando cada vez mais insatisfeitas. E a burguesia, que faz parte do terceiro estado, que são os donos das empresas, né? Vão falindo as suas empresas porque não tem mais como conseguir pagar os seus empregados. E os empregados vão ficar o quê? Desempregados. E a situação vai cada vez piorando e a insatisfação com o rei que cobra mais impostos dentro desse contexto aí vai gerar a Revolução Francesa. E, Tite, o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, pessoal, um episódio que aconteceu na França em que se retirou o rei e colocou-se a República Democrática do tipo constitucional, que a gente vai ver depois. Ou seja, foi quando acabou-se na França os privilégios do rei e da nobreza e também, principalmente, da monarquia, né? Acabou esse negócio de monarquia. Mas aí aconteceram vários episódios antes. Mas vocês estão vendo o primeiro contexto. O contexto é esse. A sensação que as pessoas tinham é que o rei não lhes representava, né? Vamos lá. Foi quando, pessoal, aconteceu o seguinte: o rei vendo que não tinha como produzir, as pessoas estão altamente insatisfeitas, a própria burguesia, que seria a parte do terceiro estado, que é mais rica, altamente querendo fazer manifestações, o povo doido para ir para a rua. Aí o rei percebeu, rapaz, para tentar parar com isso aí, eu vou convocar membros de todos os estados, ou seja, eu vou fazer uma assembleia, uma reunião, uma convocação dos estados gerais, que nada mais é do que uma reunião que o rei pensava que ia juntar gente do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Realmente juntou, só que vocês vão ver que tivemos alguns problemas. Ó, vamos ler aqui. O rei convocou para tentar resolver os problemas da França. Convocou quem? Os estados gerais, o primeiro, segundo, terceiro. Precisando ainda mais de dinheiro. Oi. Tu vai postar o arquivo dessa aula lá no grupo ou... Eu vou postar tudo. Certo. Então, precisando ainda mais de dinheiro, a monarquia cobrava ainda mais impostos. Acabei de falar, né? O que deixou ainda mais insatisfeitos os franceses do antigo regime. Os estados gerais foram convocados para tentar solucionar. Essa foi a ideia do rei. Só que tinha um problema. As votações, pessoal, nos estados gerais, para fazer as decisões que seriam as que melhorariam a condição da França, eram feitas por estado. Então, observe para mim. O primeiro estado é o clero. Ele tem um ponto na votação de qualquer medida. O segundo estado é a nobreza, também tem um ponto. E o terceiro estado são os camponeses, os sans-culottes, a burguesia, que tem apenas um ponto. Isso é meio injusto, porque o clero e a nobreza, eles meio que fazem parte de uma mesma família, do mesmo estado. Então, qualquer decisão que fosse tomada, o clero e a nobreza tinham 2 pontos e o terceiro estado só tinha 1 ponto. Então, realmente estava um pouquinho injusto, não é mesmo? Nessa injustiça, o terceiro estado percebeu isso e fez logo uma manifestação lá, uma campanha gigantesca lá dentro dos Estados Gerais, dizendo o seguinte: nós precisamos fazer a votação por cabeça, ou seja, por pessoa. Se a votação fosse por pessoa, aí sim, o terceiro estado tem bem mais cabeças, bem mais pessoas do que o primeiro e segundo estado, e aí estaria mais justo. Mas lógico que o rei não aceitou isso, né, meu povo? Porque o rei, ele era representante do clero e da nobreza. Então o rei pegou e fechou os estados gerais. Isso gerou a maior confusão lá dentro, até que a galera dos deputados do terceiro estado se reuniram numa sala que tinha lá no Castelo Real, chamado Sala do Jogo de Pela. Olha que interessante. De novo, presta atenção, porque é cheio de detalhes a Revolução Francesa, pessoal. Então, o povo estava indignado, ok. Foram se reunir em estados gerais que o próprio rei chamou, ok. Tinha 3 estados, nós sabemos. Clero, nobreza e o terceiro estado, né? Que são os pobres, a burguesia, que é rica, mas os pobres é a maioria. Só que a votação era 1 ponto só para cada. Lógico que o terceiro estado não aceitou, porque o primeiro e o segundo são amigos. Então o terceiro estado iniciou uma campanha para a votação ser por cabeça, eles iam ganhar. Só que o rei não aceitou e fechou os estados gerais. E aí, quando o rei fecha os estados gerais, o terceiro estado diz assim: ah, é?
pois agora nós vamos nos reunir na sala do jogo de Pela. O jogo da Pela, pessoal, lá na França, é um jogo parecido com futebol aqui no Brasil. E disseram o seguinte: nós vamos nos reunir aqui e vamos fazer uma constituição, algo novo para a França daquela época, em que inclusive a Inglaterra tinha feito já, não sei se vocês lembram, que é a Constituição. Certo? Eles se reuniram no salão do jogo de Pela e falaram o seguinte: nós estamos agora, observe aqui, ó, em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, nós só vamos sair daqui, eles disseram isso pro rei, quando nós fizermos uma Constituição e o rei vai ter que aceitar. Só que o rei aceitou? Claro que não, né? Mas, em 14 de julho de 1789, atenção, por que eu botei essa data? Porque o dia 14 de julho, lá na França, até hoje, todo mundo vai para a rua para festejar a criação o início dessa Revolução Francesa, melhor dizendo, tá bom? Prevendo que o rei mandaria prender todos em assembleia, o povo foi para a rua. Até hoje se faz isso para comemorar. E invadiu e tomou a Bastilha. Mas aí alguém sabe o que é a Bastilha? A Bastilha é uma prisão, pessoal, símbolo do absolutismo real do Luís XVI. Ou seja, é uma prisão real. Todo mundo que o rei considerava inimigo da nação, ele pegava e colocava dentro da Bastilha. Ele tinha poderes absolutos, porque estava no antigo regime. E o povo estava querendo derrubar isso. E lógico, se o povo quer derrubar o poder absoluto do rei, a primeira coisa que eles vão querer derrubar, a Bastilha. E fizeram isso, e foi muito sensacional. Aqui é uma imagem que eu coloquei, famosíssima, todos os livros de história têm, que é quando o povo aqui sofrido, né, muita gente morreu, invadiu a Bastilha para acabar com a prisão real, que é o símbolo do poder absolutista do antigo regime, que eles tanto queriam mandar embora. Certo, o que mais? A Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, esses deputados do terceiro estado, que se reuniram na sala de jogo de Pela, fizeram uma declaração. Essa declaração é famosíssima na França, é famosíssima porque, inclusive, ela expressa direitos que nós temos influência até no Brasil. Ou seja, a França influenciou o Brasil, com certeza. Observando a pressão do povo no campo e nas cidades, a Assembleia aboliu a servidão, coisa que é do rei. Olha o que a Assembleia fez, acabou com esse privilégio real, acabou com os dízimos, acabou com a história do dízimo que o primeiro estado, que era o clero, ganhava, que é os 10% do salário das pessoas, tá? E acabou com vários privilégios da clero e da nobreza. Inclusive, pessoal, a Assembleia Nacional queria até fazer a cobrança de impostos do primeiro e segundo estado. Sim, que é o que é mais justo, né? Mas, enfim, criou essa declaração aqui. Eu peguei uma imagem aqui da época, hein? Isso aqui, pessoal, tá no Museu Francês. Essa imagem aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Reconhecia o direito de todos à liberdade, coisa que não tinha, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer opressão. Ou seja, estimulava ainda mais os camponeses, as pessoas que moravam nas cidades, a ir para a rua para ser contra o rei. Entenderam? Aí, lógico, né? O que é que os nobres e o alto clero fizeram diante dessa situação de quebrar a Bastilha, de tal? Eles eram do primeiro e segundo estado. O que é que eles fizeram? Tentaram fugir da França em busca de organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Só que, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco que esses fugitivos, né, eles foram muitas vezes considerados traidores da nação. E um detalhe, e aí fica uma curiosidade, você acha que simplesmente eles fugiram com o que estava na mão? Não, levaram muitas joias, metais preciosos para fora da França. Então foram considerados inimigos da Revolução, traidores da nação, né, com certeza. Certo, foi criada então a monarquia constitucional. Quem foi que criou? A Assembleia Nacional Constituinte, composta principalmente por membros do terceiro estado. 1791 é o ano que marca a criação da famosíssima Constituição Francesa, pessoal. É a primeira Constituição Francesa, o primeiro conjunto de leis franceses, onde incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza, que já tinha feito na declaração, lembra? E limitou o poder real. Ou seja,
foi decretado o fim da monarquia absolutista francesa. Mas espera aí, tio, ainda tem rei? Sim. Agora é só uma monarquia. Acabou a monarquia absolutista, mas virou uma monarquia constitucional, ou seja, ainda tem rei, mas o rei tem que obedecer às regras da Constituição. Nessa Constituição, nem tudo são flores, não é mesmo? Nem tudo são flores, pelo Pedro. A Constituição criou outros privilégios, pessoal. É muito interessante a gente lembrar o seguinte, pessoal. Quem encabeçou a Revolução Francesa foram a burguesia. E a burguesia não é um pobrezinho, não. Eram grandes empresários do terceiro estado, que não tinham privilégios como a nobreza. Por isso que eles fizeram também a Revolução. E a burguesia influenciou os camponeses, os sans-culottes, que são os artesãos, trabalhadores livres, a fazer a Revolução e encabeçada, ou seja, como líder a burguesia, fizeram a Constituição, né, a monarquia constitucional. E a Constituição tinha alguns privilégios. Por exemplo, o voto para fazer as decisões não era para todo mundo, apenas para pessoas ricas. Por isso que era censitários, apenas para os ricos. 85% da população não votava na Constituição monárquica do começo da Revolução Francesa. Então não era tão justa, não. Mas foi bem melhor, porque antes ninguém votava, né? Antes quem mandava era só o rei. Agora, vota, mas só os ricos. É aquela coisa, né? Mas também a Constituição permaneceu com alguns direitos adquiridos lá na época da Assembleia, como a igualdade de todos os cidadãos franceses, a liberdade de produção, comércio, proibição de greves, viu? E proibição de greves. Liberdade de crença religiosa, separação entre Estado e religião, divisão do Estado em 3 poderes. Lembra de Montesquieu? Legislativo, executivo e judiciário. Essa situação atendia aos interesses da burguesia. Observem bem isso. Grupo que agora liderava o processo revolucionário. Então, presta atenção, vamos retomar tudo para dar um resuminho aqui, para não ficar tão cheio de informação, né? Bom, a Revolução começou com um antigo regime meio capengando, né? O rei mandava demais, cobrava imposto demais, e a população já não aceitava, porque estava até sofrendo de muitas secas e inundações, e não conseguia produzir para poder pagar ao nobre e o clero aquela vida que eles tinham. Certo, Tite? Depois, o terceiro estado resolveu fazer a Assembleia Constituinte. Fizeram a Constituição. O que foi que os nobres e o clero fizeram? Tentaram fugir. Não deu certo. Mas a Assembleia Constituinte foi feita e elaborada a Constituição de 1791, que apesar de parecer igualitária, porque foi feita junto com a Declaração dos Direitos e tal, 85% da população não votava, então não era tão justa. Pronto. Certo. Olha que interessante. Vendo essa situação toda, os nobres e o clero estavam chateados, né? E o rei é o grande representante dele. E agora não tem mais nenhuma regalia, né? O rei tem que obedecer a uma Constituição. Foi então que esse rei, chamado Luís XVI, não aceitou, logicamente, essa Constituição. Nem a nobreza, nem o clero aceitavam. E tentou conspirar, juntando-se aos reis da Áustria e da Prússia. Ou seja, tinha monarquias absolutistas próximas à França que estavam observando o que estava acontecendo dentro da França. E essas monarquias, o exemplo aí tem Áustria e Prússia, morriam de medo de a Revolução Francesa, pessoal, se espalhar pelo restante da Europa. Porque ia significar o quê? Que os reis da Áustria e da Prússia também iam perder a sua coroa. Então, Luís XVI encontrou amigos mesmo na Áustria e da Prússia. Inclusive, depois vocês vão ver que esses inimigos da Revolução, né, esses traidores, vão até fazer um pequeno exército para lutar contra a França, mas que acabou sendo derrotados. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. Tentaram invadir a França junto com o rei que estava conspirando, Luís XVI, mas não deu certo, né? A partir de então, pessoal,
com o rei sendo preso até porque foi considerado traidor, foi criada a Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional, pessoal, foi o momento em que os revolucionários perceberam: esse negócio de rei não dá certo. Vamos fazer uma república. E na república nós vamos escolher por eleição nossos representantes. Tá bom? Então quem é que governava o país? Não era mais o rei, era uma Assembleia Nacional. Como é o nome dessa Assembleia? Lá na França se chamava Convenção Nacional, tá bom? Existiam forças políticas nessa convenção, como tudo na vida, não é mesmo? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês que é bem interessante. Porque do lado direito das assembleias, na Convenção Nacional, haviam os políticos, né? Como tem aqui também nas assembleias. Existem os políticos que são mais da esquerda, os políticos que são mais de direita. Existe o centro-esquerda, centro-direita. Naquela época existiam os jacobinos, que eram políticos representantes da pequena burguesia e favoráveis à continuidade da revolução até para fora da França, que lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas, né? Eram apoiados até pelos sans-culottes e tal. Esse é do lado esquerdo. Olha aí que interessante. Foi daí que veio esse negócio de, aquele cara é de esquerda. Aquele outro é de direita. Os jacobinos sentavam do lado esquerdo na Convenção Nacional. Por isso que veio daí, esquerda e direita, desse negócio de grupos políticos. Os girondinos, eram os de direita, representavam os interesses da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Temiam que as classes populares comandassem a revolução. Lembra que quem mandava na revolução eram os burgueses, hein? Lembra disso? E no meio estava a planície, que mudava todo o tempo de posição e apoiava quase sempre quem estivesse no poder. Então, na Convenção Nacional, quem comandava? Os revolucionários. Sim, mas dentro dos revolucionários também tem forças políticas contrárias, né? Os jacobinos mais contrários aos mais pobres, os girondinos mais do lado dos empresários, digamos assim, né? Olha aqui, foi daí que veio, pessoal. Oi, quem tá falando? Por que ali não tava os cordeliers? Pronto. Os cordeliers, pessoal, eram pessoas que também, na verdade, vamos ser bem sinceros, existiam diversos grupos. É igual aqui, por exemplo, quando a gente diz que a pessoa é de direita, a pessoa é de esquerda, mas só existe direita e esquerda? Claro que não, né? Existem outros grupos também. Os grupos dos cordeliers. Haviam também as chamadas montanha. Tá entendendo? Mas o que pega mesmo, os principais grupos eram esses três. Jacobinos de esquerda, girondinos de direita. Até porque deram, olha aqui a foto, eles deram esse nome, pessoal, à questão de direita e esquerda. Olha aqui, Montanha, sans-culottes sentavam mais acima da convenção. Jacobinos, classe média baixa, proletários, etc. Planície, da alta burguesia, mas era mais embaixo. Eles às vezes iam para um lado, às vezes iam para o outro. E os girondinos, que eram os da alta burguesia, os profissionais liberais e tal. Estão vendo que, na verdade, existem diversas forças. Tem mais outras, pessoal, mas eu estou falando das principais. Tá bom? Fatos sobre a Convenção Nacional. Eu sei que ficou muita coisa escrita nessa parte, mas é porque é tudo meio que importante, Primeiro, assim que foi feita a convenção, ou seja, assim que foi feita a república, né, foi descoberto que o rei tramava contra a revolução. Já tinham suspeitado, né, porque o rei tentou fugir. Aí tinham até prendido ele, né? Mas quando foi descoberto, pessoal, cartas e mensagens entre o rei da Prússia, Áustria e o rei Luís XVI, foi constatado que o rei realmente era um traidor e que estava combinando com os outros reis para atacar a França e restabelecer o antigo regime. Aí, meu povo, quando foi descoberto isso, o rei foi guilhotinado. Doutor. Um dos líderes da convenção foi um cara chamado Robespierre. Robespierre, pessoal, ele instaurou na convenção o chamado famosíssimo período do terror. Começou com o rei sendo decapitado. Depois passou a toda e qualquer pessoa que parecesse contra a Revolução Francesa. Todo mundo que parecia contra a Revolução foi guilhotinado. Inclusive, soma-se hoje
que mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas só porque a galera da Convenção Nacional acreditava que eram contra-revolucionários. Então, Tome Nobres, até mesmo gente que às vezes era próxima de Robespierre, amigos de Robespierre, foram guilhotinados. Ó, a Revolução do Rei provocou revoltas internas e uma reorganização das forças absolutistas e estrangeiras, Áustria e Prússia, hein? Para enfrentar a ameaça, os jacobinos criaram uma série de órgãos encarregados da defesa da Revolução. 2 órgãos aí para julgar e um para fortalecer a Revolução e guilhotinar os contra-revolucionários. O primeiro foi o Comitê de Salvação Pública, que era responsável pelo controle do exército, né? E a administração do país, e depois o Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar, prender e punir os traidores, que era guilhotinado pra caramba, nessa época era moda. Qualquer suspeito de ser contra-revolucionário era guilhotinado, beleza? Era. Pronto, pessoal. Eu tentei assim, pensei, pô, não vou fazer um negócio gigante hoje, porque é muita coisa, eu sei que é cheio de detalhes. Então, eu terminei por aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer para Você vai você? fazer alguma outra revisão outro dia? Oi? Não ouvi direito. Você vai fazer outra revisão outro dia desse mesmo assunto? Não, no próxima vez que a gente for estudar história, a gente vai estudar história de novo, né? Na próxima vez. Na parte da época de Bonaparte, né? Isso, aí a gente vai terminar a convenção, aí vai para a parte do diretório, que termina com a entrada de Napoleão, tá bom? Aí a gente vai. Ok. Mas a próxima aula. Oi. A próxima aula amanhã? A próxima aula. A próxima aula amanhã eu não sei ainda qual vai ser a matéria. Que a Karen não me informou, porque a gente tá olhando pelo roteiro de vocês, sabe? Eu tô querendo deixar uma coisinha de cada vez, para não ficar repetido demais história, matemática, geografia, senão cansa, né? Então a gente fica sempre fazendo essas alternâncias para poder descansar um pouco de cada matéria, né? Mas talvez até seja uma história, não sei, eu vou pensar. Bora, questõezinhas. Coloquem as questõezinhas de vocês. Não precisa botar as perguntas, tá? Apenas os exercícios. A resposta, aliás. Desculpa. Não precisa da pergunta, apenas as respostas. Eu vou enviar isso tudo para vocês, então... Tá muito travado. Mas vai aparecendo aí. Porque nada é perfeito, esse negócio de vídeo, né? Depois eu te adiciono, Sarkis, tá? Bota teu número aí. Primeira questão. Quais os grupos... Não. Grupos sociais da época do regime francês. Não precisa de perguntas, hein? Só respostas. É porque eu vou enviar. Já podem botar, já podem responder. Como terminou a convocação dos Estados Gerais? Ah, porque faz barulho, né, meu teclado. É porque o teclado é mecânico. Só que não. Opa, fui clicar aqui. Foi mal.
Constituinte. Aqui também é uma espécie de teste de memória, né? Prestar atenção e tal. Eu sei que também tem muita informação a questão da Revolução Francesa, mas eu acho que deu para resumir. Pronto, só essas. Passam. Acho que 5 minutos dá, né? Que você já deve estar na terceira. Opa, foi mal. Alô, alô. Só quis perguntar uma coisa. 2 minutos. A próxima aula vai ser aqui ou no Discord? Ou no Zoom? Sei lá, cara. Eu acho que eu não vou testar. Vou testar o Discord. Mas vou testar com outras pessoas hoje. Aí eu digo pra vocês, se presta. Tem que ver com um monte de gente, né? E se também o Discord é capaz de espelhar minha tela. Não sei se Ele é capaz. Pelo menos pelo computador dá pra botar a tela. Tipo assim, você bota na chamada privada. Aí tem que adicionar todo mundo como amigo aqui que vai participar, né? Todo mundo como amigo, tem que botar a hashtag seu nome, a hashtag do seu usuário, seu nome, e, tipo, tem que adicionar todo mundo, aí só criar a call que dá certo. Mas por que vocês estão achando que aqui tá ruim? Não dá pra ver direitinho, não? Não, é porque, tipo, sei lá, não sei. Ele Vocês gostam fica fechando a tela, tem vocês essas gostam da bolotas coisa assim. nova, né? Eu também sou desse. Ah, tanto faz. Ah, Vai, primeira questão. Quais os grupos sociais na época do Antigo Regime? Ora, pessoal, muito fácil, né? É a pirâmide, né? A pirâmide do Antigo Regime, como é que é? Existia o clero, Clero, a claro. nobreza, ou não? nobreza, A Beleza. o nobreza terceiro e os estado, burgueses E os e pobres. camponeses e os pobres, é, enfim. os burgueses, que eram ricos, né? E o restante da população, que a gente pode falar dos pobres, os camponeses, os sans-culottes, que eram Então, os camponeses livres. essa aqui. 2. Como terminou a convocação dos Estados Gerais? Ora, na verdade, se você for pensar, o rei, ele cometeu um erro para si mesmo, né? Ele se autotrollou. Porque ele chamou os Estados Gerais, até aí tudo bem, vamos pedir ajuda para saber o que fazer para o futuro da França. Mas aí ele terminou que o terceiro Estado se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte. Então foi uma trollada. O rei se autotrollou. Então, como terminou a convocação dos Estados Gerais? O terceiro Estado tem alguém falecendo. Como terminou a convocação dos Estados Gerais? Bate aí. Quê? O rei. O rei não, desculpa. O terceiro Estado se reuniu Jorge. na Assembleia Nacional Constituinte. 2. O terceiro Estado se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte. Foi assim que terminou a convocação dos Estados Gerais. Alt seja, F4 melhora a câmera. 3. O que representou para a França a queda da Bastilha?
Pessoal, correto, na verdade, é Bastilha com B maiúsculo, né? Porque é um lugar, né? A queda da Bastilha representou que era justamente a Bastilha não era a prisão real, onde o rei colocava quem ele achasse que deveria ir para a prisão, simplesmente pela sua própria vontade. Então, a queda da Bastilha representou a queda do absolutismo francês. Bote, representou a queda do absolutismo francês. A segunda era o quê? Como terminou a segunda computação era o dos terceiro. Estados Gerais? Que é a segunda, né? A segunda seria com o terceiro estado se reunindo em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, para fazer uma constituição, coisa que o rei odiava, que o rei quer mandar, não quer regras. Regras, né? Desculpa. Depois de o terceiro estado se... Para de O comer. terceiro estado se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, lá no jogo de vela. Então, tipo um futebol lá francês. Aí a 3, o que representou a queda da Bastilha? Muito simples. Botei aí. Destruição da Da prisão. Né? monarquia absolutista. Para eles foi a queda da monarquia absolutista. Porque agora o rei não manda o que ele quiser, ele não faz o que ele quiser, ele não tem mais prisão para ele prender quem quiser. Tipo isso. 4. Quais as medidas da Assembleia Constituinte? Ora, eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E você sabia que na época da Revolução Francesa, olha como é interessante, isso aqui é uma curiosidade, foi criada, paralelo à Declaração dos Direitos do Qual Homem, a resposta? foi criada a a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu estou falando de uma curiosidade. Também, no mesmo período, foi criada a Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã. Porque as mulheres tinham muita força na França, né? Não é só hoje que tem que começar a ter força, não. Na França, elas já lutavam pelos direitos dela, que eram pouquíssimos. Que mais? Qual é outra medida? Além da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, foi criada também a Constituição de 1791. Né, Sarkis? Direitos. Foi criada também a Constituição de 1791. Aí tem várias coisas da Constituição, né? Liberdade, fraternidade, voto censitário, que não era uma boa, mas tinha, e outras coisitas mais que depois vocês olham. 5. Quais os principais grupos políticos que se reuniam em convenção nacional? Tinham vários grupos, mas quais eram os principais? Que deram até o nome do que a gente chama de hoje de pessoas da direita, pessoas da esquerda. Foram os girondinos, os jacobinos e a planície, que é os de centro, né? Girondino, a alta burguesia. Jacobinos, da pequena burguesia que queria representar os pobres, e a planície. Lembrando que os girondinos eram mais conservadores. Eles não queriam que a revolução se espalhasse porque tinham medo que o povo, ou seja, os pobres, tomassem conta da França. E os jacobinos já queriam que a revolução se espalhasse para todo canto, até para a Europa toda. Foi por isso que os austríacos e os prússia e a galera da Prússia tentou invadir. Era girondinos, jacobinos e o quê? Planície. Planície. Ok. Planície. 6. Explique o que foi o período do terror. Ora, isso aí resume bem o final do nosso estudo de hoje. O período do terror, bote assim, ocorreu na época da Convenção Nacional, onde havia uma república que perseguia quem fosse contra a revolução. Pode sim. Explica o que foi o período do terror. Foi na época da Convenção Nacional, em que havia uma república que perseguia os contra-revolucionários. Resume bem esse período do terror, viu? O líder dessa época aí, Robespierre.
Ele mandou matar até um amigo dele, brotherzão, só porque um amigo dele começou a questionar a questão revolucionária. Então, foi contra a Revolução 10%. Guilhotina, meu amigo. Qual o nome dele? O líder? Robespierre. Posso até colocar aqui, tá aqui ele, ó. Robespierre. Aí, lógico, no período do terror, ó, foi criado o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, né? Não coloquei aí porque vai ficar para vocês, vou mandar no grupo. Então, pronto, pessoal. Galera, tentem fazer as tarefas do aluno online. Acompanha aquilo ali, hein? Lógico que não dá pra gente ficar aqui só fazendo tarefa, senão a gente vai fazer muito extenso. E tem estudos que indicam que em frente a uma tela você só consegue prestar atenção de 30 a 40 minutos, que é o tempo que a gente está fazendo de aula, mais ou menos. Então, tente fazer as tarefas do aluno online e a gente vai estudando o roteiro junto com vocês, para vocês se prepararem mitologicamente para a prova. Beleza? Vou ver o negócio do Discord. Vou conversar com a Karine aqui. Ver se dá As certo. provas vão vir tudo de uma vez assim, numa semana, Ninguém aí certeza eu sabe, vou né? jogar. Porque não sei, porque eu não posso. Eu acho que não, porque, tipo, senão vai ser bem zoado, tá ligado? Porque Eu acho que não. Também várias vai ser- provas de uma semana só depois de uma quarentena. não tem como não. Eu acho que vai ser adiado também. Mas também não vai ser muito tempo. Vai ser tipo janeiro. Vocês lembram como é ou as provas do começo do ano? É tipo uma semana de aula, aí já teve prova na semana seguinte. É, Deve ser desse tipo aí, porque aconteceu. Pois então, falou, galera. Até mais. Um abraço, estudem, façam as tarefas. tchau. É. Um abraço.